Nós trouxemos uma lição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, a respeito dos bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Aqui, os Espíritos dão uma instrução do que quer dizer isso, essa fala de Jesus, né? Que bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Essa comunicação foi dada a propósito de uma pessoa cega, para a qual evocamos o espírito de J.B. Vianney. Então, vamos entender também um pouco mais a respeito de fechar os olhos. Não só os olhos físicos, mas certamente os olhos da crítica, da maledicência, né? Vamos ver. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? O Espírito diz, esse Espírito J.B. Vianney. É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagre. Eu, sem a vontade do bom Deus, não sei fazer milagres. Todas as curas que pode obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é vosso Pai em tudo. Então sempre, às vezes, a gente depara com pessoas que falam, não, eu faço uma oração e eu te curo, né? Mas a maioria esmagadora sempre fala o que o Espírito aqui está dizendo. Não sou eu que curo, sempre é Deus, né? Nosso Pai todo misericórdia. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Porque com o Espiritismo, com o esclarecimento do Espiritismo, a gente compreende que todas as mazelas do nosso corpo advêm da imperfeição que é o nosso espírito. Se o nosso espírito fosse perfeito, não teríamos defeitos físicos, nem mental, nem corporal. Então ele está dizendo aqui que quando a gente for pedir a Deus que cure as nossas doenças do corpo físico, mas primeiro vamos desejar a cura do corpo, da mente, do espírito, da alma. Então ele diz assim, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós com a brandura que tinha quando a criastes, com a brancura. Então, quando Deus nos criou simples e ignorante. Vamos dizer assim, que do ponto de vista, igual uma criança, quando nasce, né? O corpo não tem os órgãos suficientes para a expressão real do seu espírito, então ela passa por aquele período mais ou menos longo de infância, puras, simples, limpa, uma brancura de alma, né? Depois, então ele diz, antes, se for preciso, que o meu corpo seja castigado, mas que minha alma adquire a perfeição necessária, a brancura, a pureza, né? Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis podido, senão timidamente como recompensa da vossa abnegação. Então, se a gente curar os defeitos da nossa alma, é possível que as doenças do nosso corpo também vai desaparecer, né?
por isso que tem os milagres, que a gente é milagre por falta de compreensão nossa, de falta de um olhar mais profundo e capacidade mesmo de entender as leis divinas. Mas do ponto de vista dos espíritos superiores, não há milagre, há trabalho, né? Da própria pessoa. Porque a gente diz, muitas vezes a gente diz que a gente está arrependido dos males que a gente fez. Se a gente não faz aquele mal, depois faz outros. Julga as outras pessoas que ainda faz aquilo que a gente fazia, né? Condena-as. Então tudo isso é imperfeição e gera sofrimento e angústia e doenças para o nosso corpo. Então, se a gente curar tudo isso aí, ele está dizendo aqui que até as doenças mais graves do nosso corpo podem ser sanadas. No caso aqui, é a cegueira dessa menina. Mais uma vez, uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vossos olhos se eles fossem mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Aí ele aprofunda um pouco mais no caso dessa menina. Está dizendo que diante dessa situação é uma expiação que esse espírito está passando, às vezes por necessidade, às vezes já por entendimento no mundo espiritual antes de reencarnar. Ele solicita aos engenheiros que programam o seu corpo, o seu próximo corpo, para que eles coloquem essa dificuldade de enxergar, para que ele não volte a cometer os mesmos erros por conta dessa beleza que é ver, né? E que muitas vezes a gente foca essa beleza em olhares não tão salutares, em coisas não tão salutares. E o próprio Jesus afirmou que seria às vezes melhor a gente vir numa encarnação aí de 20, 30, 50 ou 100 anos. O que é isso diante da eternidade, né? Para a gente resgatar ou não prejudicar mais as nossas condições espirituais. Então, se os olhos foram a causa de muitos males que nós cometemos, quando na espiritualidade, na erraticidade, nós entendemos isso e queremos corrigir, a gente solicita às vezes uma expiação desse porte, de vir sem enxergar. Quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas ter visto a luz? Então, quem já viu a luz, quando perde a capacidade de enxergar, sempre fica um pouco mais revoltado. Quem nunca enxergou, né, não tem a lembrança de como é as cores, a beleza que é a natureza, tem mais, vamos dizer assim, facilidade de aceitar, né? Ó sim, são felizes antes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Pode viver inteiramente a vida das almas. Pode ver mais que vós que vedes claro. A maioria de nós já teve, assim, conviveu com pessoas cegas dos olhos, né? E a gente vê a capacidade que ela desenvolve os outros sentidos, a audição, o tato, né? A gente que enxerga, a gente pega um livro daqueles lá, eu acho que fica muito difícil para a gente aprender o braille. E quem não enxerga, aquilo lá ele tem uma sensibilidade muito grande para diferenciar aqueles pontinhos, aqueles furinhos, alguma coisa ali. E a gente que enxerga já tem mais dificuldade. Eu não tenho nem condições de me atrever a aprender essa linguagem. Mas ele está dizendo aqui que muitas vezes, por não ver, eles desenvolvem outras capacidades
que vai além das nossas, que enxergamos. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e lhes devolver a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conhece todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor. Então ele falou, quando Deus permite que ele cure alguém, que ele faça a operação na alma, no perispírito da pessoa, ele recomenda, por que você, não vive a contemplação espiritual e de amor, antes de tudo de solicitar a cura? Será que não é mais importante? Tu não pedirias para ver imagem menos pura e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira? Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, a toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. Veja bem que aqui é muito mais, esse exemplo, essa exemplificação dessa menina cega, é muito mais profundo do que a gente pode ver. Quantas vezes nós falimos, somos reprovados, por conta dos sentidos, vamos dizer assim, perfeitos que nós trazemos, O que nós estamos fazendo do nosso olhar? Que olhar que nós estamos tendo ao outro, à nossa família, aos nossos amigos, às coisas, à política? É um olhar azedo, difícil, indiferente, ou é um olhar amoroso, perseverante? Ele vê aqui que o olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Esse fechado aqui, fechado para a maledicência, não vê só o mal que o outro possui, porque é certo que possui, porque todos nós possuímos o mal no sentido de imperfeição, porque os Espíritos já nos asseverou que não há mal, existe ignorância. Por não conhecer o bem, nós vivemos teimando, fazendo as coisas que nos faz sofrer e faz aqueles que caminham conosco. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. Ver é fantástico, Mesmo o olhar carnal é fantástico, mas ele está dizendo aqui que muitas vezes ele é o anjo tenebroso que conduz a alma à morte, não de morrer, de acabar, de fim, mas aos deslizes, porque a alma não morre no sentido igual morre o nosso corpo físico, a alma continua, só que continua chorosa, lamentando, e isso a gente vê diariamente irmãos nossos trazendo para nós o alerta através do depoimento deles mesmos, reclamando, por que não fizeram diferente? E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Ele vai dizer para nós cegos, para as coisas divinas, para o bem: espera e tem coragem. Essa espera não é de ficar sentado, não, é de esperança. Tenhamos sempre a esperança que um dia nós vamos enxergar melhor, enxergar a nossa condição, enxergar melhor o outro, e isso é muito bom. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia?
Muitas vezes a gente fica tão empolgado com os ganhos terrestres que esquecemos dos ganhos celestes que nós deixamos de adquirir por conta do envolvimento nosso com o olhar fixo só nas coisas materiais, né? Quantos minutos, não é para ninguém responder, mas só para a gente refletir, quantos minutos a gente tira por dia para ficar pensando nas coisas divinas? Depois dos 50 anos é um pouquinho mais, mas quando é jovem, a gente nem pensa. A gente pensa, fica com o olhar fixado nas coisas materiais. E essas coisas materiais não é só bens materiais, não. É tudo que vai ficar aqui na terra, a beleza, né? A sensualidade, a teimosia, a raiva, o ódio. Farei por ti tudo o que me foi permitido. Farei por ti tudo o que me for permitido. Mas, a teu turno, ora e sobretudo medita em tudo o que acabo de te dizer. Então ele está dizendo que vai fazer tudo para ela voltar a enxergar, mas se põe em oração e medita em tudo que o benfeitor acaba de dizer para todos nós, para a gente voltar um pouco o olhar para a nossa alma, um olhar com perdão, com benevolência, principalmente para a gente mesmo, porque se a gente aprender a amar-nos, não o amor egoísta, mas amar, a respeitar a gente vai transferir isso para o outro, é automático. Se a gente não aprender a nos amar, a gostar de nós, né, a gente também não vai amar e nem gostar do outro, porque geralmente o outro que caminha mais próximo de nós, dentro da nossa família, é o mais parecido com a gente. Por que os amigos é tão importante na nossa vida? Eles é um pouco mais diferente, vive mais distante. A lei de afinidades, ela funciona automático, não depende da nossa vontade. Aqueles que estão mais parecidos conosco mesmo, eles se aproximam mais. É um tratando do outro. Eu tendo uma dificuldade, aquele outro que tem a mesma dificuldade, certamente ele vai nascer na minha casa. Por isso que as pessoas falam: nossa, mas fulano é igualzinho o pai, ou é igualzinho a mãe ou o irmão. Os irmãos são tudo parecido, por causa da lei. E aí a gente implica com ele. Por quê? Porque a gente não gosta do comportamento que a gente é. Às vezes isso não é nem racional, não é nem consciente, é inconsciente mesmo. Sem a gente perceber, a gente implica com aquele que é mais parecido com a gente. A gente tem mais dificuldade de conviver com ele. Porque é diferente? Não, porque é muito igual. Porque a gente não se perdoa, não se corrige, não quer se corrigir, mas quer corrigir o outro, achando que corrigindo o outro, eu fico corrigido. Não, é o contrário. Eu me corrijo e reflete isso no outro, principalmente no seio familiar, né? Quanto eu mais aproximo das leis divinas, mais a minha casa, a minha família entra em harmonia. Isso é para todo mundo. Quanto mais eu afasto das leis naturais, da lei divina, do evangelho, mais a minha casa pega fogo, né? Por isso que é importante, principalmente aqueles que é tido como pilar da família ali, manter sempre esforçando para voltar os olhos para o bem, para as coisas boas. Quando vim trazer uma notícia ruim, pegam alguma coisa boa daquela notícia, né? Tem sempre algo bom. Eu lembro do Dr. Wilson, que sempre fazia palestra aqui, e todas as vezes que eu tocava nesse assunto, ele falava que o olhar do Cristo era tão diferente, mas tão diferente da dos apóstolos, que eles sempre viam o bem até no caos, que certa vez eles caminhando por uma praia, logo os discípulos: mestre, que caatinga é essa? Tem um cão ali que foi morto e está apodrecendo ali.
E ele passa e fala: nossa, mas ele tinha os dentes perfeitos, né? Então, em tudo que estiver acontecendo na nossa vida, tem algo muito bom para a gente tirar de lição e ter um olhar mais positivo. Porque às vezes o sofrimento que nós estamos passando hoje, a cegueira nossa, a dificuldade, é um livramento para algo muito maior, que vai fazer perder-se muito tempo para recuperar na erraticidade ou em outras encarnações. E a gente está vendo aí que, olha aqui, esse tanto de gente, tem umas 2 ou 3 crianças aqui. Está ficando difícil da gente voltar para o planeta Terra. As pessoas não querem receber mais encarnados. Nossos familiares, se ficar sabendo que a gente vai voltar no seio deles, aí que não engravida mesmo, né? Então vamos aproveitar bem, vamos modificar o nosso olhar. Por mais difícil que seja a pessoa que está aporreando a nossa vida, ela é uma pessoa boa também. E se nós estamos sentindo incomodados, é porque nós somos iguais. Somos iguais. Então o olhar aqui dessa menina, dessa jovenzinha, que o Espírito foi chamado para curá-la, ele faz essas reflexões, né? Ele fala que ela veio cega por conta do mau uso em outras encarnações, buscando a possibilidade de ela não errar nessa encarnação. E os nossos males, nossos defeitos físicos, mental, de personalidades, será que não é um livramento também? Então ele diz que sempre a gente deve colocar em oração, agradecendo a Deus e aceitando com abnegação tudo quanto. E a espiritualidade, como ele disse, eu farei de tudo para te ajudar. E a espiritualidade faz de tudo para nos ajudar, inclusive de nos livrar dos maus nosso mesmo, da nossa própria maldade, né? Então que nós possamos animar com as possibilidades que nós já possuímos para enxergar melhor o mundo tão maravilhoso, mas que também necessita de muita renovação, que é o nosso mundo íntimo. As nossas capacidades de amar é infinita, que quanto mais cedo a gente fizer isso, mais cedo a gente vai ser feliz. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender e vivenciar, a experimentar essas recomendações que o mundo espiritual nos passa, através do Evangelho, através de exemplificação, experimentar na nossa vida. Tirar uma semana, fala, eu vou tirar uma semana de folga, não vou falar mal de ninguém. E se chegar alguma notícia má no meu celular, ou através de um outro companheiro, eu vou fazer um esforço para me contrapor com o bem que eu tanto desejo ter. A gente vai ver que a gente não ofende o outro. Se a gente fala, não quero saber disso, não. Deixa a pessoa contar. Deixa ela contar tudo. Às vezes é importante ela desabafar. E a gente pega, prestando atenção na história dela, mas também prestando atenção nas qualidades que aquela outra pessoa possui, que está sendo objeto de crítica ou de maledicência. E a gente fala, não, mas como Emmanuel faz, né, nos livros, nas lições dele, ele fala a lição, mas depois ele coloca portanto, ou contudo, entretanto. Tem sempre uma possibilidade de correção, né? E a gente também pode fazer isso. Então vamos agradecer a Deus pelas nossas condições, agradecer a Ti, Senhor, pela paciência conosco, com a nossa ansiedade de querer enxergar e compreender tudo, pois não temos condições ainda de ver quão é belo o amor divino, mas podemos sentir esse amor que nos acolhe dia a dia e que nos esperança para que nós possamos curar os nossos males e assim enxergar quão belo é a vossa presença. Que esse amor, Senhor,
potencializa em nós a força, a coragem para enfrentar as nossas próprias dificuldades e aceitar as imposições que a lei nos faz, trazendo-nos limitações, muitas vezes dolorosas, mas necessárias para que nós não percamos mais nos caminhos que estamos a percorrer. Guarda-nos e livra-nos de todo mal.